Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo cada um dos queridos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, uma honra, mais uma vez, estar aqui, nesse púlpito, nessa igreja, que tem nos acolhido de uma forma maravilhosa e sempre nos lembramos em casa, eu, Tatiana, as crianças que estão acompanhando lá de casa, sempre acompanhamos e clamamos a Deus por cada um dos irmãos, pelas suas famílias, pela nossa igreja. Sim, Deus tem nos dado esse privilégio de pregar a sua palavra e de sonhar no poder do Espírito Santo em plantar uma nova igreja presbiteriana, cujo trabalho já começou. Nós hoje estamos estabelecidos com um ponto de pregação ativo todas as sextas-feiras, trabalhando com evangelismo, com discipulado numa família base, e que assim que as pessoas, nesse momento, no caso aqui estamos em Colombo, onde é a sede da nossa igreja, mas ali em Curitiba, onde é o ponto de pregação Esperança, nós estamos ali com as pessoas em Curitiba, com a ordem do prefeito de que as atividades foram suspensas novamente, desde do último dia, da última segunda-feira, 7 de setembro. Portanto, nós temos nos reunido com a família local que mora no endereço ali no Atuba, mas assim que que essa situação for normalizada e as pessoas puderem, e também elas forem cada dia mais encorajadas a voltar, como aqui os irmãos em Colombo, né, estão voltando, hoje nós temos mais pessoas aqui no templo, eles também vão, vários outros irmãos estarão reunidos conosco ali. Mas vamos então abrir a palavra do Senhor no Salmo 46. Nós vamos falar de esperança. Todas as mensagens que nós temos tido o privilégio de compartilhar aqui com os irmãos, aqui na nossa igreja, nós temos sempre trazido o tema da esperança, porque vivemos tempos difíceis. E em tempos de dificuldade, em tempos de lutas, nós respondemos com a esperança, respondemos com a palavra de Deus. Nós respondemos e provamos na palavra de Deus que nós podemos confiar no nosso Senhor. Salmos 46. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos acompanhem, por favor, como estão, cada um em sua Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua palavra no coração de cada um dos teus servos que está aqui, ou em casa, ou que ainda vai ouvir essa mensagem. Que ela seja, ó Deus, como semente poderosa, Senhor, que produza frutos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
A pergunta dessa noite, lendo esse salmo, cujo tema nas nossas Bíblias é Deus é o nosso refúgio e fortaleza, se isto é verdade, então eu pergunto para vocês, então nós somos provocados pela própria palavra do Senhor, como nós podemos, como nós conseguimos viver no mundo em crise? Como isso é possível? O século XXI, assim como o anterior, começou com muito otimismo e senso de autonomia. Pensadores, cientistas, líderes políticos, artistas e etc. apostavam que o mundo ia melhorar e até que evoluiria ao ponto que a própria natureza estaria sob controle, a sociedade em perfeita ordem e o mundo em paz. Entretanto, olha que coisa, que preciosidade da palavra de Deus. Milhares de anos antes, muitos séculos antes disso, não é isso que o salmista está nos dizendo. O quadro que o salmista nos pintou aqui agora na palavra, ele não dá espaço, ele não dá brecha para esse tipo de presunção, arrogância e petulância humana. Nós não estamos no controle de nada. O Senhor está. O Senhor está no controle de todas as coisas. Essa presunção humana, essa arrogância, que já desde o iluminismo tenta se estabelecer no centro da história. Tenta, com a filosofia humanista, se apresentar como o alvo de todas as coisas. Tem até uma brincadeira, um meme na internet, que há uma pessoa, um jovem pregador, que diz que Jesus é o centro de todas as coisas e que de Jesus o centro é você. E aí fazem uma montagem lá, que não foi propositada, mas o reverendo, então, Augusto Nicodemos, diz, não é verdade, o centro de Jesus não é você, o centro de Jesus era o Pai de Jesus. Ele veio para fazer a vontade do Pai e cumpriu a vontade do Pai. Ele veio de fato para nos resgatar e salvar. Talvez esse fosse o raciocínio anterior, original do jovem pregador, mas enfim, não, ele estava em desacordo com a palavra. Mas observem, meus irmãos, que essa arrogância humana tinha uma pretensão: criar aqui no planeta Terra um Éden sem Deus. Deus, Criador de todas as coisas, do lado de fora, sem importunar. E esse movimento continua até hoje. Assim como foi no século XX, no século XXI, as mentes mais brilhantes e respeitadas da academia têm insensado isso, que o homem é capaz, que o homem é poderoso, que o homem está cada vez mais próximo da autossuficiência. Nós sabemos, nós acompanhamos que no século XVIII, sobretudo no XIX e no XX, principalmente nos 2 últimos séculos, mas o XX mais do que qualquer um, já estendendo nesse princípio do século XXI onde vivemos, a ciência se multiplicou extraordinariamente. A capacidade do ser humano de produzir, de fazer todas essas coisas, se cresceu exponencialmente. A população humana, que durante todo o período anterior, até o ano de 1799, permaneceu estável em termos proporcionais, a partir de 1800 até os dias de hoje, ela multiplicou 7 vezes a população da Terra. Então, todo esse caldo de variáveis nessa equação faz com que essa vaidade, arrogância e soberba do homem queiram fazer com que ele supostamente pudesse criar um Éden sem Deus. Mas o salmista nos diz aqui que isso não é possível. E ele vai nos dizer já no verso 1, que diante de todas essas aflições, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se os cientistas, os pensadores, os acadêmicos achavam que podiam ter um mundo sob controle, eu quero lembrar aqui da própria ONU, que depois da Segunda Guerra Mundial,
foi um órgão criado, a Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York e em Genebra, na Suíça. Foi criado exatamente para estabelecer um plano de vínculo e de paz entre os povos para evitar novas guerras, isso depois da Segunda Grande Guerra, findada em 1945. Mas o que a própria ONU, desde o final do século passado, vem fazendo? Primeiro, eles estabeleceram objetivos do milênio. Agora, mais recentemente, anos atrás, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma Agenda 2030, que supostamente prevê um equilíbrio entre os povos até 2030. O que eles não confessam é que essa é uma agenda anti-Deus. Eles querem fazer todas as ações entre os planetas, entre os líderes, mas deixando Deus de fora. Nós sabemos, no estudo escatológico das Escrituras, aonde isso vai chegar. Obviamente, a proposta de um governo mundial, a apresentação mais à frente de um anticristo e o que vai precipitar a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador. Mas o salmista aqui, diferente do que dizem esses pensadores, ele diz o contrário, ele diz: a natureza está em desordem. Observe o verso 2 e o verso 3. Portanto, não temeremos, porque ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, as águas tumultuem e façam espuma, e na sua fúria os montes estremeçam. A gente assiste um filme, ou mesmo aqui, quando olhamos aqui, ali do bairro Alto do Atuba, a gente tem uma visão privilegiada da Serra do Mar e das montanhas no caminho de São Paulo. A gente sempre gosta, eu e meus filhos, de vez em quando a gente para num canto mais alto, num local mais alto, fica olhando o Pico Paraná. Em dia de sol é uma belíssima visão. E normalmente uma montanha, um monte, ele inspira na gente essa sensação de estabilidade, de força, de algo que é imbatível, impenetrável, indestrutível. Mas olha o que a Bíblia diz: na sua fúria os montes estremeçam, ou seja, ainda que os montes pudessem estremecer, e estremecem, a natureza parece estar a cada dia menos controlada. Desordem ecológica, fenômenos naturais têm deixado o mundo em triste expectativa. Nós acompanhamos nos últimos anos, nas últimas décadas, hoje inclusive, furacões, terremotos, tsunamis, incêndios, erupções vulcânicas, muitas mortes. No início desse século, em 2004, tivemos um tsunami terrível na Ásia, ali entre o Oceano Índico e a Indonésia, e 300 mil pessoas morreram. Em 2011, poucos anos depois, no Japão também, um outro tremor de terra subterrâneo, no fundo do mar, fez tremer a terra, e o Japão, embora não, graças a Deus, não tenham sido tantas vítimas humanas, mas o prejuízo financeiro foi terrível. Hoje mesmo, nessa hora, enquanto nós estamos aqui, as florestas da Califórnia estão ardendo em chamas. Um incêndio terrível agora está destruindo milhões de hectares de terra naquele estado, na costa oeste dos Estados Unidos. Então, a natureza está em desordem. Essa é a primeira constatação que o salmista nos mostra. A segunda constatação: a sociedade está desestruturada. Observem o verso 6 mais à frente, depois voltaremos nos anteriores. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Todos percebem que a sociedade não parece estar se estruturando em função de um todo, do bem comum. Diferente disso, o egoísmo, a indiferença, o individualismo crescem em todas as nações, crescem em toda parte. Cresce aqui em Colombo, em Curitiba, no Paraná, no Brasil, no mundo. É visível a manipulação dos organismos mundiais, como a ONU, que citei anteriormente, que sob o pretexto de perseguir esse bem comum, trabalham por uma agenda anti-Deus. Trabalha por uma agenda anti-Deus. Então, a primeira constatação: a natureza está em desordem. Segunda, a sociedade está desestruturada. Em terceiro, mundo em conflitos e guerras. Ainda, na carona do verso 6, nós percebemos conflitos, segregação, ódio.
Os Estados Unidos, que está no calor de uma eleição, agora no mês de novembro, vive uma grande guerra interna por conta do racismo, mas de um racismo que é só para alguns, não é racismo para todos. Existe um movimento absolutamente comprometido com a mentira, com o cinismo, com a disfarçatez, chamado Black Lives Matter, que significa vidas negras importam, e todos sabemos que importam, mais do que qualquer um importa para o Senhor, mas para esse movimento, eles só lutam e fazem qualquer tipo de confusão, e na verdade a confusão deles é quebrar tudo, quebrar as lojas e incendiar as cidades. E eles só fazem isso quando essas pessoas que eles dizem defender são, digamos assim, partidários da sua visão político-ideológica. Então você vê que é algo manipulado, há manipulação em toda parte. Autoridades públicas, não só no Brasil, e nós vemos isso, vemos aqui no nosso estado, vemos no país, vemos na mídia, nós vemos a disfarçatez, a falta de vergonha, a falta de caráter das pessoas mentindo desavergonhadamente na televisão, enganando, dizendo uma coisa. Você vê uma manchete na imprensa, na grande imprensa brasileira, você vê uma manchete e você imagina que aquela manchete tem a ver com o conteúdo. Você vai ler o conteúdo desmente a manchete. Mas como eles não podem mentir na história, eles mentem nas manchetes, porque hoje as pessoas querem mais ler a manchete, ler aquela chamada principal. Então nós vivemos um tempo terrível, irmãos. A terceira constatação, então, o mundo em conflitos e guerras. A quarta é a pergunta: diante desse cenário, o que nós podemos fazer? A pergunta inicial do tema da nossa mensagem: como então viver em meio a tudo isso? Nós, como servos de Deus, nós que temos depositado a nossa confiança em Jesus, autor e consumador da nossa fé, como suportar todas essas pressões? O verso 1, 7 e 11 que nós vamos ler nos dá a primeira lição. Verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o verso 11 ele repete: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, o primeiro ensinamento, a primeira resposta que a palavra de Deus nos dá para enfrentar tudo isso é: nós devemos nos abrigar no Senhor. Nós devemos nos esconder debaixo das asas do Senhor. Assim como os pintinhos, eu não sei quem já foi na roça, em sítio, ou quem cresceu nesse meio, mas é lindo quando você vê aquela galinha andando e aquela carreira de pintinho atrás. Mas tem qualquer situação que a galinha percebe que há perigo, ela para, junta, abre as asas, os braços, e aqueles pintinhos todos correm para debaixo dela. O Senhor Jesus disse: eu queria ser como essa galinha que abre os braços e acolhe vocês debaixo para protegê-los, para guardá-los. Esse é o nosso Senhor, é esse sentido de cuidado, de proteção. Então, primeiro ensinamento de como podemos sobreviver nesse tempo: abrigando-se em Deus. Segundo ensinamento, meus irmãos, centralizando Deus nas nossas vidas. Olha o verso 4 e 5. Lembrem que no verso 2 e 3, nós vimos essa fúria da natureza, essa desordem do mundo natural, com furacões, com erupções vulcânicas, com tsunamis, com tudo isso, nos versos 2 e 3. E no 4 e no 5, olha o que o salmista nos presenteia: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas de Deus. Deus está no meio dessa cidade. Ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Nós conhecemos de cor, todos nós, o verso bíblico que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Desde o raiar do dia. Na verdade, isso significa que o tempo inteiro o Senhor está cuidando. Do raiar do dia até o raiar do outro dia. Ou seja, o tempo inteiro, continuamente, o Senhor cuida de nós. Então, primeiro nós precisamos estar abrigados em Deus. Em segundo lugar, nós precisamos colocar Deus como o centro das nossas vidas. Só podemos ter alegria num mundo cheio de perspectiva negativa, se nós confiarmos radicalmente que Jesus, que o Senhor, está no controle de todas as coisas. Irmãos, se nós não confiarmos verdadeiramente, radicalmente, se nós não estivermos dispostos a dar a nossa vida nessa confiança, eu garanto a vocês, nenhum de nós é capaz de subsistir. Nenhum de nós vai resistir. Quem tentou, mesmo entre aqueles que cresceram na igreja, ou que a vida inteira estiveram na igreja, ou que vieram passar uma temporada, aqueles que não entenderam, não conheceram verdadeiramente quem é Jesus, não conseguem resistir à pressão do mundo. Não existe possibilidade. Nós precisamos nos agarrar com Jesus. Então, em primeiro lugar, abrigando-se no Senhor. Em segundo lugar, tornando Deus o centro das nossas vidas. Em quarto lugar, nos versos 6, 8 e 9, reconhecendo que Deus é soberano. Quem é soberano está no controle de todas as coisas. Irmãos, em nome de Jesus, não ousem duvidar, nunca, que Deus está no controle de cada situação na vida daqueles que confiam no Senhor. Alguém pode questionar, mas você está dizendo isso, mas eu tive essa perda, eu tive essa dificuldade, eu passei por isso. Deus sabe todas as coisas. Tudo o que nós passamos, se nós estamos andando em retidão diante do Senhor, tudo o que acontecer conosco é porque o Senhor permitiu. De alguma forma o Senhor vai mostrar mais à frente que aquilo foi para o nosso bem. Meus irmãos, não tem escapatória. A palavra de Deus, o Evangelho, ele é uma ciência exata. Ele não é uma ciência assim, as pessoas falam humanas, como eu sou da área de humanas, mas enfim, ele não é uma coisa que ele vai se ajustando, sabe? Eu vou por aqui agora. Não, mas aí mudou o tempo, nós estamos em 2020. Não, mas por que eu vou querer que minha filha case com um rapaz da igreja, um homem de Deus? Não, ela pode de repente gostar de outra moça. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é coisa de Satanás. Nós precisamos combater isso. Nós precisamos combater. A palavra de Deus não se amolda, ela não se ajusta, ela não fica tentando ser parecido com o mundo, com o que dizem na universidade ou no inferno. A palavra de Deus é poderosa e ela vive para sempre. É a palavra do nosso Deus vivo. Primeiro segredo, precisamos nos abrigar em Deus. Segundo, estar com Deus centralizado no centro das nossas vidas. Terceiro, reconhecendo que Deus é soberano. Deus, ao seu tempo, faz justiça e vai restaurar a terra. Em quarto e último lugar, descansando em Deus. Verso 10, irmãos. Leiam comigo aí nas suas Bíblias, o verso 10. Vamos ler, todo mundo junto, alto. Cada um na versão que tiver. A minha é a Nova Almeida atualizada, mas vocês leiam. Vamos ler alto, por favor. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado entre. Nós podemos e devemos nos aquietar no Senhor. Quando você, meu irmão, minha irmã, fez tudo o que você podia fazer, quando você buscou o Senhor, quando você orou, quando você jejuou, quando você pediu ao Senhor graça para andar em santidade,
Apresente diante do Senhor a sua causa e descanse. O Senhor Jesus nos ensinou aos seus discípulos, e esse ensino chegou a nós hoje. Se vocês permanecerem em mim, Jesus, e a minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido. Foi Jesus quem falou, não sou eu que estou falando, foi Jesus quem falou. Irmãos, para encerrar, então lembrando, primeiro lugar, abriguem-se em Deus. Segundo lugar, coloquem Deus no centro das suas vidas. Terceiro lugar, reconheçam que Deus é soberano. E por fim, descansem no Senhor. Descansem, confiem no Senhor. O Salmo 46, irmãos, exalta a suficiência de Deus em enfrentar as ameaças da natureza e das nações. Nós vimos lá a natureza no verso 2 e 3, vimos a fúria das nações nos versos 6, sobretudo no verso 6. O Senhor de fato protege o seu povo sobre a terra e fornece estabilidade para o seu povo, que vive nesses dois ambientes extremamente instáveis. Seja a vida natural, que nós vivemos, estamos sujeitos. Aqui, na nossa região sul do Brasil, nós estamos sujeitos à chuva de granizo, a alterações de temperatura que ninguém entende. Eu estou aqui suando bicas e ainda estamos no período do inverno no Paraná, no sul do Brasil, né? Acredite se quiser, você que vai ver depois essa mensagem. Estou aqui ensopado e é inverno aqui, mas enfim. Irmãos, esse texto maravilhoso aqui, do Salmo 46, foi a passagem das Escrituras Sagradas que inspirou Martinho Lutero, o grande reformador, a escrever Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Esse texto inspirou esse seu filho a escrever esse hino memorável, o hino da Reforma Protestante. O tempo de tribulação, estamos encerrando, o tempo de tribulação é precioso. Nós temos essa esperança, nós temos essa convicção, nós temos esses 4 ensinamentos de como sobreviver num tempo de aflição como o nosso. Mas nós precisamos manter na mente que no meio da provação, no meio da aflição, no meio da angústia, no meio da dor, o Senhor nos prova, Ele nos testa, Ele nos molda, Ele nos purifica. E vamos ver isso aonde? Abram a Bíblia, por favor, em Tiago 1, verso 2 e 4. Tiago 1, verso 2 e 4. Observem só o que diz o apóstolo Tiago. Tiago 1, versos de 2 a 4. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ainda sobre a preciosidade da tribulação, abra aí no livro seguinte, 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. O verso, por causa do tempo, eu só vou ler um versículo, mas o bom seria que vocês lessem depois do 12 ao 19. 1 Pedro 4, vou ler só o 12. 1 Pedro 4, 12. Vou ler o 12 e o 13. Mas até o 19 eu peço que todos leiam depois. Você que está em casa também. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes, participantes dos sofrimentos de Cristo, ou seja, participantes com Jesus desse sofrimento, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Aleluia. Então, meus irmãos, o tempo de tribulação é precioso, onde aprendemos a confiar, experimentamos o poder da paz e o refúgio do Senhor.
A provação da fé leva os cristãos a uma comunhão. É o meu tempo que acabou. A provação da fé leva os cristãos a uma comunhão mais profunda com Cristo e a uma confiança maior com Ele, o que vai produzir um caráter estável, piedoso e justo. Amém, meus irmãos? Então, recapitulando, nós temos 4 lições esta noite para podermos sobreviver a esse tempo mau que estamos vivendo. Vamos nos abrigar no Senhor. Vamos nos esconder debaixo do Senhor, do seu cuidado. Vamos estabelecer o Senhor como o centro da nossa vida, como o alvo, o foco, a parte mais especial e preciosa da nossa existência. Terceiro lugar, reconhecendo o tempo inteiro que o Senhor é soberano e tem controle sobre tudo e todos, em todo tempo, em todo lugar. E descansando em Deus em quarto e último lugar. Eu queria pedir que todos nós baixássemos a cabeça para fazermos uma oração. Baixe suas cabeças, por favor, e eu peço que cada um dos irmãos orem por irmãos que não estão aqui. Orem agora, em nome de Jesus, por um parente que ainda não entregou o seu coração a Jesus. Ore agora por alguém que precisa da sua oração, que nesse momento a sua oração vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, pelo poder do nome de Jesus. Eu peço que vocês lembrem da humanidade caída. E eu quero então me dirigir a você que está ouvindo a minha voz, que está assistindo pela internet, onde quer que você esteja, seja no dia de hoje, nesse próprio domingo, ou dias mais à frente, eu quero lhe dizer o que está em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. No Salmo 145:18, a palavra de Deus diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, que está escrito na palavra do Senhor em Romanos 10, de 9 a 10, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação.